Pessoal, estão entrando mais uma vez na teoria do crime, tá? Vou mais uma vez na nossa árvore do crime. Então veja, na aula passada eu avisei a vocês que nós trabalharíamos na aula passada com uma noção geral sobre essa árvore do crime, tá? E hoje nós vamos aprofundar. Hoje nós vamos aprofundar todos os conceitos que nós inicialmente vimos na semana passada. Então é importante que vocês lembrem alguns conceitos. Então vamos lá. Com base no princípio da congruência ou da simultaneidade, eu só posso falar que alguém realmente cometeu um crime. Só posso falar que alguém realmente cometeu um crime se eu perquirir sobre todos esses substratos do crime, sejam eles o fato típico, a ilicitude, a culpabilidade, e todos eles estarem preenchidos. Se for tudo preenchido, aí eu posso falar que a pessoa realmente cometeu o crime, aí o delegado vai abrir ali o inquérito policial, depois de finalizado, vai mandar para o judiciário manda para o Ministério Público oferece denúncia, juiz recebe denúncia, determina o processamento, determina a citação do acusado, tem ali a audiência, uma instrução de julgamento, onde serão ouvidas todas as testemunhas, tá? Perícia e etc. Ao final, as partes apresentam memoriais, que são as suas últimas defesas, de acordo com o artigo 403, parágrafo 2º e 3º ali do Código de Processo Penal, e ao final o juiz vai dar uma sentença condenando ou absolvendo a pessoa, tá? Tudo isso por quê? Porque todos eles estudaram a teoria do crime e viram que aquela conduta em tese é considerada crime. Nós falamos na aula passada que dentro do fato típico eu possuo elementos elementares, requisitos a depender do doutrinador. Então, veja, dentro do fato típico, para que eu considere uma conduta criminosa, é necessário que haja uma conduta humana. Dentro dessa conduta humana, falei a vocês que nós vamos analisar o dolo e a culpa. Se há um crime doloso, é necessário que haja vontade e consciência de praticar esse crime, e a culpa, dentre os 7 elementos, o que mais a doutrina fala é imprudência, negligência e imperícia. Hoje nós vamos trabalhar todos os outros 7, tá? O modus em que é feita a exteriorização dessa conduta, tá? Eu faço ela de forma comissiva ou omissiva. Comissiva, um fazer. Omissiva, um não fazer. Agora, o crime omissivo, ele pode ser omissivo próprio e omissivo impróprio. O omissivo próprio é só a gente analisar o tipo, que vai lá estar escrito deixar. Então, lembre-se do verbo deixar, tá? Se começou o preceito primário da lei penal incriminadora, se o verbo inicial ali, o verbo nuclear é o deixar, saiba que provavelmente ele é um crime omissivo próprio, como acontece no artigo 135 do Código Penal. Tá? Agora, e o crime omissivo impróprio? O crime omissivo impróprio é a figura do garantidor. Artigo 13, parágrafo 2º, alíneas A, B e C do Código Penal, que falamos na aula passada. Tá? Também chamado crime comissivo por omissão. E demos os exemplos. A mãe que deixa de amamentar o filho, o segurança, o salva-vidas que deixa a pessoa se afogar. Então, todas essas pessoas vão responder pelo resultado final. Tá bom? Agora, para que o fato seja típico, é necessário que haja uma conduta e haja um resultado. Esse resultado, ele pode ser material, formal ou de mera conduta. Vamos aprofundar ele novamente daqui a pouquinho. E para que haja esse resultado, é necessário que haja um liame, que haja uma ligação, que haja um nexo de causalidade entre a conduta e esse resultado. Ligando, ou seja, só houve aquele resultado porque uma pessoa praticou determinado ato. Então, aquele ato praticado por aquela pessoa foi a causa daquele resultado? Foi. É isso que nós chamamos de nexo de causalidade. Tá bom? E para finalizar o fato típico, é necessário o quê? Que haja tipicidade. Essa tipicidade, ela pode ser formal e conglobante. Tipicidade formal. A conduta praticada pelo ser humano se encaixa perfeitamente a um artigo previsto na lei penal. Há um artigo previsto na lei penal, tá? Então, veja que, neste exemplo do homicídio, a pessoa tirou a vida de outra, então se encaixou perfeitamente no artigo 125, ok? Pois bem, e o conglobante, pessoal? O conglobante, nós encontramos no conglobante a seguinte pergunta: o crime é significante ou insignificante? Então, ali eu vou analisar
Tá? Se o crime ele é significante ou se é insignificante. E segundo, só um momento. Olha aí brincando no quarto. Essa bosta dessa internet é uma porcaria. Entendeu? Que eu vou trocar essa merda assim que fizer 1 ano. Então... Vamos lá. Voltando. Pessoal, tipicidade. Tipicidade formal e conglobante. Tipicidade conglobante. Eu vou analisar exatamente se a conduta é antinormativa e se o crime é considerado o quê? Se ele é significante ou insignificante, ok? Pois bem, ao lado disso, nós vamos analisar a ilicitude da conduta, tá? Na ilicitude, as causas que excluem a exclusão do crime. Na verdade, nós vamos olhar os elementos negativos do crime, tá? Ou a causa supralegal de exclusão do crime. Então, ali nós iremos fazer um juízo negativo, tá? Para a gente seguir adiante. E, por último, existe a culpabilidade, tá? Inimputabilidade, potencial consciência da licitude e inexigibilidade de conduta diversa. Então, veja que essa é a árvore do crime, tá? São substratos do crime de uma forma muito singela. Hoje nós vamos aprofundar. Hoje nós iremos aprofundar, ok? Pois bem, alguma dúvida até agora? Eu vou fazer inversão de tela para mostrar uma notícia chocante que aconteceu hoje, salvo engano, na cidade de Saudades, no sul do país. Olha lá, vamos à notícia. Que aí eu vou exatamente fazer, mais uma vez, pegar um exemplo prático que aconteceu hoje, infelizmente aconteceu hoje, e nós vamos colocar na teoria do crime para ver se vocês estão entendendo, ok? Então, só um momentinho. Foi em Santa Catarina, na cidade de Saudade, uma creche. Só um momento. Agora sim, vamos lá. Olha só, notícia de Santa Catarina. Jovem invade escola e mata 3 crianças e 2 funcionárias à creche em Saudades. E 2 funcionárias da creche em Saudades. Então, veja, a cidade é Saudades, Santa Catarina, e aqui nós temos até o depoimento de uma sobrevivente. E a questão é a seguinte, pessoal, olha só. O assassino, um jovem de 18 anos, deu golpes contra o próprio corpo e foi levado em pé, em estado gravíssimo, para o hospital da região após o crime. O delegado regional de Chapecó, Ricardo Newton Casagrande, afirmou que o jovem entrou no local e atingiu as vítimas com um facão. Então, veja, notícia extremamente triste e estarrecedora, mas vamos pegar esse exemplo para a gente analisar o fato típico aqui, para analisarmos a licitude, para analisarmos a culpabilidade, para analisarmos o conceito analítico de crime, tá? Para isso, o que eu quero que vocês pensem? Pensem comigo. Nós sabemos que o delegado, o promotor, o juiz, eles precisam, para iniciar os seus trabalhos, eles precisam ter certeza que, em tese, houve um cometimento de crime. Tá? Porque se o fato é atípico, eles não vão trabalhar. O fato é atípico. O cara matou um ET. Existe ET? Tem o corpo do ET? Vimos não sei o quê? Então, assim, ele atirou para o céu e eu vi ele matando o ET. Veja que isso, o nosso direito não socorre. Então, é um fato atípico. O delegado vai abrir o inquérito policial por portaria para apurar uma possível morte de um ET? Não vai. É um fato completamente atípico. Tá? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês analisem comigo? Então, veja. Um jovem de 18 anos, utilizando um facão, ele matou 5 pessoas. Salvo engano, foram 3 crianças entre idades de 1 a 3 anos e duas pessoas que trabalhavam nessa creche, em Saudades, em Santa Catarina. Pessoal, primeira coisa,
Conceito de crime. Princípio da congruência ou da simultaneidade. Tem que estar tudo reunido para eu falar que é crime. Então, pois bem, teoria do crime. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, nós analisamos conduta. Houve a conduta da pessoa? Sim. Ele dolosamente pegou um facão, muniu-se com um facão, invadiu uma creche e desferiu vários golpes contra várias pessoas. Então, nós temos aí um crime comissivo, doloso. Ok? Beleza. Preencheu ali a conduta. Ótimo. Aí nós vamos analisar o resultado. Houve um resultado naturalístico? Sim. A morte de 3 crianças, tá? E mais 2 pessoas adultas. Então, 5 mortes. Então, nós temos o resultado material, onde nós vemos o resultado naturalístico. Ok. Entre a morte dessas 5 pessoas, a morte dessas 5 pessoas e a conduta desse jovem de 18 anos, existe uma ligação? Existe um liame? Existe um nexo de causalidade? O que é o nexo de causalidade? É quando nós perguntamos, essas crianças e essas 2 adultas, elas morreram por causa da conduta praticada por esse jovem de 18 anos? Sim. Se foi sim, aí nós falamos que houve nexo de causalidade. E aí nós vamos trabalhar o processo hipotético de eliminação de Turenne, tá? E a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Pois bem, então eu já preenchi conduta, nexo de causalidade e resultado. Me falta o último ali, a tipicidade. Tipicidade formal. Existe algum crime no Código Penal que se encaixa perfeitamente na conduta praticada por esse meliante? Sim, artigo 121. Aí nós perguntamos, tipicidade formal. E a conglobante? Nós precisamos perguntar, tirar a vida de 3 crianças e 2 adultos, isso é significante ou insignificante? O bem-vida é um bem significante ou insignificante? Pessoal, a vida é o bem mais precioso que temos ao lado da liberdade. Tá? Então, veja. Então, foi preenchido. Então, quando nós analisamos ali o primeiro fato típico, ele foi preenchido. Aí eu vou para o segundo fato típico. Tá? Para o segundo fato típico. Vou até colocar vocês mais uma vez aqui na área do crime, só para a gente relembrar isso aqui. Olha lá. Então, o fato típico, já acabei de analisar junto com vocês. Só um momento, tem alguém aguardando. Agora sim. Que a conduta foi preenchida, né? Existe nexo de causalidade, existe resultado, existe tipicidade. Pois bem, quando nós vamos para a ilicitude, a gente analisa esses elementos negativos do tipo, que negam a existência do tipo. Então, por exemplo, causas legais de exclusão do crime. Esse meliante agiu em estado de necessidade, ele agiu em legítima defesa, ele agiu em estrito cumprimento de dever legal, ele agiu em exercício regular de um direito? Aparentemente não. Então, esses 4 institutos que são previstos no artigo 23 do Código Penal, que negam a essência do tipo, eu não aplico nesse caso. Eu não aplico. Então, em tese, é crime. E aí eu vou para a causa supralegal de exclusão do crime, que é o consentimento válido da vítima ou das vítimas. E na aula passada nós já falamos que esse consentimento válido tem vários requisitos, dentre eles que o bem seja bem disponível. Pergunto a vocês, essas crianças poderiam consentir para que tirasse a vida delas? Essas 2 adultas poderiam consentir? Não, não pode. Então, assim, veja que essas causas que negam a existência do crime, eu não aplico nesse presente contexto. Então, a ilicitude, eu posso falar que o ato foi ilícito, foi antijurídico, preenchi o segundo. Quando nós vamos para o último, que é a culpabilidade. Por exemplo, inexigibilidade de conduta adversa. Pessoal, aqui nós nos colocamos na situação do meliante. Ou seja, se qualquer pessoa naquela situação agiria da mesma forma, a pessoa não responde pelo crime. Tá? Aí eu pergunto a vocês, qualquer um de nós, suponhamos que a gente está de mal com a vida, para a gente mandar um recado para a sociedade, nós podemos nos armar com um facão e tirar a vida de crianças inocentes de outras pessoas? Claro que não. Então, era exigível uma conduta diferente desse cidadão? Sim. Então, esse aqui também foi preenchido. Potencial consciência da licitude. Uma pessoa que tenha 18 anos completos. 18 anos completos. Será que ele não sabe que tirar a vida de crianças e de qualquer outro ser humano não é crime? É uma atitude ilícita?
Provavelmente sim. Então também já preencheu. Vamos para o último requisito, que é a inimputabilidade. Primeira pergunta que nós faremos. Ele é menor de 18 anos? A reportagem do G1 fala que ele tem 18 anos. Mas nós sabemos que repórteres vendem a alma para vender notícia. Então a gente não pode confiar em alguns repórteres. Mas vamos imaginar o seguinte. Suponhamos que a informação seja verdadeira, ele já tenha 18 anos completos. Então, ele praticou um ilícito penal, ele não praticou uma infração, um ato infracional. Então, ele vai ser responsabilizado perante o direito penal, não é? Beleza. Pessoal, olha o problema aqui. Doença mental. Olha o artigo 26 do Código Penal. Veja que eu já preenchi tudo. Tudo. Só falta um. Doença mental. Não sei vocês, quando eu bati o olho na notícia, eu particularmente já falei assim, cara, o cara é doente mental. Por quê? Você pegar um facão, matar 3 crianças entre 1 a 2 anos, tirar a vida de 2 funcionárias, e aí depois ele se automutilou, ele tentou aparentemente o suicídio utilizando um facão. Veja, pessoal, que os suicidas por si só, ou aqueles doidos que tiram a vida de outras pessoas, geralmente eles utilizam arma de fogo porque você se cortar, ainda mais utilizando um facão, é um ato de muito desespero. De muito desespero. Então, assim, não sei vocês. Eu, particularmente, quando vi a notícia, de antemão já pensei, provavelmente esse jovem tem problemas mentais. Esse jovem tem problemas mentais. E aí eu aviso a vocês. Se realmente, vamos supor que ele sobreviva, porque parece que ele estava em estado gravíssimo, mas suponhamos que ele sobreviva. Provavelmente o advogado dele vai pedir, ou a Defensoria Pública vai pedir que seja feito o exame de sanidade mental. E esse exame de sanidade mental, os peritos vão exatamente atestar o seguinte, que se no momento da ação ou da omissão, ou seja, no dia 4 de maio do ano 2021, por volta das 10h20 da manhã, quando ele invadiu a creche, matou 3 crianças, matou mais 2 mulheres, se ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos, ou se ele era relativamente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, ou se ele era completamente capaz. É isso que a perícia vai fazer. Então, assim, se a perícia fala, não, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele quis matar porque era uma namorada dele, e aí ele quis matar a namorada, a amiga se intrometeu, ele matou também, e as criancinhas estavam tudo lá, e ele matou tudo, que estava tudo ali perto. Então, se isso for provado, aí ele vai ser responsabilizado pelo direito penal e vai receber uma pena aí bem grande. Tá? Agora, se a perícia constatar que ele era, no momento da ação, ou seja, no dia de hoje, às 10h20 e pouco da manhã, se ele não sabia o que estava fazendo, a doença mental simplesmente cortou a lucidez dele, pessoal, ele também vai ser processado. Ele também vai ser processado. Mas, ao final, é o que nós falamos de sentença absolutória imprópria, onde não se aplica uma pena, onde não se aplica a absolvição e ele não responder por nada. Na verdade, é a sentença absolutória imprópria em que é aplicada a ele a medida de segurança. Por quê? Porque ele tem doença mental. Então, veja que, se falarmos que ele é inimputável por doença mental, ele não pratica crime, pessoal. Ele não pratica crime. Tá? E aí, quando aplica a ele a medida de segurança, é uma medida curativa. E olha que detalhe. Se ele aplicada a sentença absolutória imprópria, se ele aplica a medida de segurança e ele fica lá 4 anos internados, o mínimo é 3 anos, mas ficou 4 anos internados e aí é feito um tratamento muito bom e ele simplesmente sara da doença, ele não tem mais a doença, pessoal, ele é posto em liberdade, ele não vai cumprir nenhuma pena, ele é posto automaticamente em liberdade. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam, como funciona a teoria do crime. Para eu considerar crime, é necessário que todos eles estejam presentes. Se faltar um, não é crime.
Se faltar um, não é crime. E aí já trabalhei um pouquinho com vocês com a culpabilidade. Só para vocês entenderem a diferença aí da pessoa imputável e da pessoa inimputável. Tá bom? Dúvidas? Pode falar, Ademir. Mas será que ele não estava sob efeito de alguma substância tóxica? Porque ao invés de ser ir pela linha de que ele tem algum problema mental? Então vamos lá, Ademir, depois Ranieri e depois Isis. Vamos lá. Ademir, é o seguinte, quando nós falamos, trabalhamos a possibilidade da pessoa ingerir bebida alcoólica ou ser usuário de drogas, etc., aí tem um problema. Por quê? Uma coisa é a pessoa ser considerada doente. Inclusive, uma pessoa que utiliza drogas, que é um viciado, ele pode sim ser considerado doente. A própria lei 11.343/2006, ela prevê isso, tá? Em que ele vai ser tratado como inimputável. Agora, é diferente quando a pessoa quer praticar um crime e bebe para aumentar a coragem, ou utiliza de substância entorpecente para aumentar a coragem. Aí nós temos uma teoria defendida pelo professor Damásio Evangelista de Jesus, que é a teoria da actio libera in causa. Actio libera in causa. Ação deliberada na causa. Então, ou seja, se eu pratico o crime agora, que estou completamente embriagado, seja pelo álcool, seja por uma substância entorpecente, mas no momento em que eu ingeri, eu sabia o que iria fazer, então veja que houve uma premeditação. Além da pessoa responder pelo crime, ele ainda vai responder com agravante de ter feito a injeção dessa bebida alcoólica para praticar o crime. Tá bom? Então veja, Ademir. A pessoa pode responder pelo crime e ainda pode receber com um agravante. Mas tudo se for provado que antes de praticar o crime, ele bebeu ou consumiu droga para praticar o crime. Agora, se ele é um ébrio contumaz, ou se ele é um viciado em drogas ilícitas, e se ele for considerado doente mental, será aplicado essa regra que eu passei a vocês, da medida de segurança em que ele vai ser internado. E detalhe, não existe aí pena. Então, assim, enquanto ele ficar doente, ele fica custodiado. Então, tem casos no Brasil que a pessoa antes ficou até 30 anos, e agora, com o aumento da pena, pode ficar até 40 anos, mesmo que tenha praticado um crime de furto, por exemplo. Tá? Mas se ele for doente mental e for considerado perigoso, ele só sai se acabar, se cessar a doença. Tá bom? Rainieri e depois Isis. Pode falar, Rainieri. Não estou te ouvindo, Rainieri. Não, não, não. Pessoal, enquanto o Rainieri vai tentando aí, Isis, pode falar, pode formular a sua pergunta. Então, professor, assim, nesse caso, ele saiu de casa já armado com a intenção de cometer um crime. Se ele fosse realmente um doente mental, ele não poderia, talvez, ter cometido isso dentro de casa mesmo, ou somente com ele? A justiça não leve isso em consideração? Como? Assim, se ele saiu de casa armado com facão, o senhor Sim. está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. A justiça não leva em consideração o fato que ele poderia ter desferido o golpe contra ele mesmo, ali por algum motivo que ele surtou, ou ele ir diretamente a um local para fazer mal àquelas pessoas que de repente ele nem conhecia. A justiça não leva em consideração que isso poderia ser, de uma certa forma, um crime premeditado, ou ele usaria simplesmente porque eu quero matar e depois eu vou me suicidar. Seria realmente uma doença mental. Então, Isis, olha só, quando nós falamos em doença mental, pessoal, a gente acha que é só a gente cometer um crime e chegar depois na delegacia e falar, eu tô louco, tô louco, tô louco. Não é bem assim.
a perícia para ser feita, para atestar se uma pessoa tem uma doença mental ou não, ela é muito demorada e ela tem requisitos. E uma coisa eu falo para vocês, é muito fácil detectar mentira, tá? Não sei se vocês lembram daquele caso daquela promotora ridícula, aquela imbecil daquela promotora aqui do Distrito Federal, que se aliou com outro promotor e dilapidaram o patrimônio aqui do DF junto com o governador. O que aconteceu? Quando descobriu-se as falcatruas, ela chegou em audiência e falou, eu tô doida, sou bipolar, não sei o quê. Pessoal, aquilo ali não passou, não. Aquilo ali foi feito perícia, falou assim, ó, ela tá em plena capacidade mental e, assim, não chamaram ela de vaca porque não podia, né? Mas deixaram bem claro que ela estava mentindo. Então, assim, não pense que a pessoa pratica um crime que é só alegar que ele está doente que vai ser aplicado, que todo mundo vai aceitar isso, não, tá? Então, nesse exemplo, Isis, o que vai acontecer? Vamos supor, estou trabalhando com vocês aqui com hipótese, exatamente para reviver a teoria na prática, tá? Então, assim, a gente simplesmente está trabalhando com conjecturas. Pela gravidade, eu acredito que é bem provável que o advogado vai pedir, sim, o exame de sanidade mental aí do acusado, mas veja, vai ser feito esse exame. A chance dele ser um doente mental é grande, vai depender da circunstância, mas assim, a chance é muito maior, quando a pessoa mente, a chance é muito maior da elucidação do que prevalecer a mentira. Um exemplo clássico são aí os pais que matam os filhos aí. Veja o caso do Jairinho, mas a esposa, que o advogado chegou, cobrou 2 milhões de reais para montar uma farsa e, pessoal, caiu. Então, assim, só trouxe para vocês, para a gente ventilar um caso que infelizmente aconteceu hoje, para a gente trabalhar com a teoria. Mas, assim, na prática, Isis, é muito difícil alguém conseguir mentir no sentido de que está doido e essa mentira prevalecer. É muito difícil, muito, mas muito difícil mesmo. Tá Esse bom? caso, ele se compara àquele caso do Realengo, do Wellington? Eu não estou lembrado qual o caso de Realengo. Qual é o caso? Que ele entrou na escola e matou várias crianças. Ah, tá, mas eu acho que ele suicidou, não suicidou? Professor, não, ele não se suicidou, não, que eu me lembro, não. Que eu me lembro que Não, até... não. Eu acho que eu lembro, não sei se é esse. É o caso de briga de colegas, de não sei o quê. Ele foi lá, entrou e matou um monte, feriu alguns outros. Foi esse? Não, esse outro foi que ele sofreu bullying. Inclusive, isso foi Exato. até minha monografia de serviço social. Ele Uhum. sofreu bullying naquela mesma escola, anos atrás, quando ele estudava. E um belo dia ele passou quase que a vida inteira imaginando fazer aquilo. Se eu não me engano, ele morreu porque a polícia matou ele, se eu não me engano. Não me recordo bem. Ele era Mas, maior de idade quando ele praticou o crime ou não? sim, era maior de idade. E chegaram a... Então, nesse tipo de caso, o que acontece? Porque nós sabemos que bullying pode limitar a vida de uma pessoa pelo resto da vida dessa pessoa. Ela vai ter problemas mentais, problemas psicológicos, não mentais, mas psicológicos. Mas veja, isso justifica o crime? Não, não justifica. Então, se ele não tivesse sido morto, ele responderia pelo crime como uma pessoa normal? Sim. Poderia haver ali uma atenuante não, no artigo 59 do Código Penal existem 8 circunstâncias judiciais, e ali tem o comportamento da vítima, que pode ser favorável ou desfavorável ao acusado. Nesse caso, o juiz vai levar em consideração o comportamento das vítimas, que praticaram um bullying contra ele. Então, neste caso, a pena começa a ficar próxima ao mínimo legal na primeira fase, mas ainda tem a segunda e a terceira fase. Tá? Então, de qualquer forma, naquele caso, a pessoa, mesmo que ele não tivesse sido morto, ele responderia pelo crime sim, e provavelmente pegaria uma pena bem grande. Uma pena grande, tá bom? Aham. Luciana. Luciana? Oi, professor. Oi. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Nesse caso específico aí, essa pessoa, vamos supor que prova-se a insanidade mental, fato.
ele vai por um presídio, tipo manicômio específico? Não é presídio. Nesse caso, tem um manicômio judiciário. Manicômio tá? judiciário. Ou suponhamos que o manicômio judiciário estivesse lotado, não tem vaga tal, etc. Ele poderia ir para uma clínica particular? Poderia. Mas são raros os casos. Geralmente ele vai para um manicômio judiciário. Tá, aí nesse caso, ele tem um tratamento especial, ou a pena, a pena diminui, tem um agravante, ou ele é julgado como se fosse uma pessoa normal, só que, entre aspas, que tem essa insanidade mental. Tem alguma diferença das outras pessoas ou não? Olha só, escute, nós vamos trabalhar isso muito bem na culpabilidade, tá? A segunda aula, passando a semana que vem, na outra, nós vamos uma aula só para culpabilidade. Mas de antemão, já lhe aviso, quando nós tratamos de pessoa, de doente mental, nós temos que saber se ele é um doente relativamente ou absolutamente doente. Em que sentido? O artigo 26 fala bem o seguinte, ó. Se no momento da ação da omissão a pessoa era inteiramente incapaz de entender o caráter lícito dos fatos, nós falamos que ele é um doente absolutamente. E neste caso, esqueça a pena. Não vai ser aplicado pena a ele. Então, se no dia que ele praticou o crime, se ele não sabia o que estava fazendo por causa da doença mental, no final vai ser aplicado a sentença absolutória imprópria e vai ser aplicada a medida de segurança. Ele vai ficar internado no mínimo 3 anos em manicômio judiciário e depois disso, a cada ano será feito o exame para saber se a periculosidade dele cessou ou não. Suponhamos, se no 4º ano cessa, um milagre, tá? Os medicamentos surtiram efeito e ele sarou, não existe mais nenhuma doença, ele é colocado em liberdade. E pronto, acabou. Então, agora eu estou te fazer aqui uma pergunta aqui. Um caso específico, assim, muito que chamou a atenção de todo o Brasil, daquele caso daquele maníaco do parque. Sim. Nele se provou que ele era um doente, né? Porque ele tinha prazer em matar. Sim. Aí, assim, voltando aqui a nossa aula, nesse caso, essa pessoa, esse maníaco do parque, ele ainda continua preso. O senhor falou na aula passada que a nossa lei, ela tem um período, tipo assim, a pessoa, vamos supor, foi julgada, pegou 110 anos, mas existe um prazo determinado para a pessoa sair. No caso desse específico, assim, a pessoa é um doente mental, foi comprovado, tudo bem. E aí, a justiça solta uma pessoa dessa e deixa ela... Não, como não é que funciona funciona? assim. Ela morre pro resto da vida lá? Olha só, funciona da seguinte forma, vamos lá. Antigamente, o limite era 30 anos e agora passou para 40 anos. Então, vamos imaginar a pessoa que pratique crime agora, que aí nós vamos aplicar essa lei mais grave, 40 anos. Então, o que acontece? Foi aplicada a medida de segurança. A medida de segurança é uma espécie de sanção penal. Tá? Nós temos espécie de sanção penal. Nós temos a pena e a medida de segurança. Então, uma espécie de sanção penal, sim. Pois bem, se a pessoa está doente, ele é perigoso. E ele vai ficar, suponhamos, um homicídio em que o normal de uma pessoa, de um criminoso normal, vai ficar 10 anos preso. Se a pessoa é doente mental, ele pode sair no 4º ano, como ele pode ficar os 40 anos em tratamento. Por quê? Enquanto ele não sarar, enquanto não cessar a periculosidade, ele vai ficar o quê? Sendo aplicada a medida de segurança. Tá? Só que hoje, pessoal, como a nossa Constituição proíbe pena perpétua e a medida de segurança é uma espécie de sanção penal, quando chega nesse patamar, e aí todo ano vai fazendo exame, chegou no final, chegou no ano 40, que ele está ali em tratamento ambulatorial. Se a perícia falar, ele ainda continua doente, ele ainda continua perigoso, o que acontece? Esse processo que está ali perante o juiz da execução penal é enviado para o Ministério Público Cível. Esse Ministério Público Cível vai pedir a interdição dele perante o juiz civil. O juiz civil, com todos esses laudos, vai mantê-lo,
tá? No manicômio judiciário, mas não por causa de uma pena, e sim para tratar a doença dele. Então, aí não existe... fazendo dessa forma, a pessoa ainda vai ficar ali em tratamento, ele não vai ser liberado, só que aí respeita a Constituição, que aí ele não vai estar mais ali por causa de uma infração penal, ele vai estar uma medida do direito civil. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Beleza. Ranieri, vamos lá. Vamos ver se funciona agora. Vê se tá dando para ouvir, professor? Beleza, pode falar. Agora vamos no 12. Professor, a questão da emoção, eu fico meio que sem entender. Beleza, a pessoa, ela supostamente ali no ato, ela tá toda emotiva, né? Beleza. Cometeu homicídio e tal. Como é que vou verificar que foi sob emoção, sendo que passou as horas, a pessoa tomou os medicamentos, que muitas das vezes a pessoa fica fora de si, né? Para alguns casos. Como é que eu vou delegar essa como é que eu vou... Eu tô tentando reformular uma pergunta bem simples. Como é que eu vou saber mesmo que foi por emoção? É isso mesmo. Então, Ranieri, vamos lá. Primeiro, lembre que o artigo 28 do Código Penal deixa bem claro que a emoção e a paixão não excluem o crime, tá? A emoção e a paixão não excluem o crime. Ela pode ser utilizada como atenuante ou como privilégio. Ela pode ser utilizada como atenuante ou privilégio a depender do crime, tá? Mas ela não exclui o crime. Então, se, por exemplo, no caso do homicídio, ela é considerada uma causa de diminuição de pena. Aí, como você vai aferir? É simples, Ranieri. Pessoal, imagine o seguinte, você vai analisar o contexto do criminoso. Então, imagine você o seguinte, imagine a pessoa que é casada com uma prostituta. Ele casou com uma prostituta, sabendo que ela é prostituta. Então, se um dia ele pega a esposa com uma outra pessoa, ele vai alegar violenta emoção? Não tem como. Porque ele casou com a prostituta e a prostituta, em um momento, falou que iria largar o serviço. Tá? Então, não tem como. Agora, diferentemente, Ranieri, quando você vê uma pessoa que é religiosa, que sai cedo para o serviço, trabalha e quando sai volta direto para casa, não tem uma vida boêmia, é toda voltada para a família, e um belo do dia chega mais cedo em casa e depara a esposa em traição, em adultério. Nesse caso, podemos aferir que ele estava em violenta emoção? Provavelmente. O regime monogâmico, ele é baseado exatamente no quê? Na posse. Na posse, o regime monogâmico é isso. Você tem a posse do corpo da outra pessoa. Tá? Desculpem, mulheres, mas assim, essa é a verdade. O homem tem posse do corpo da esposa da mesma forma que a esposa tem posse do corpo do homem. Tá? Isso é a base do regime monogâmico. Então, nesse caso, Ranieri, não tem nem como discutir que ele não esteja em emoção. Tá bom? Mas pode deixar que nós vamos aprofundar isso depois na culpabilidade. Entendi, é porque isso aí é bem confuso, né? Mas nós vamos aprofundar, pode ficar tranquilo. Entendi. E a última pergunta desse bloco, Raquel, pode falar, Raquel. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria só tirar uma dúvida, porque você estava explicando anteriormente. Eu queria saber se todo crime que tem um agravante, ele é aplicado a lex gravium. Você explicou há uma aula atrás ou duas, eu acho. Não. São institutos completamente diferentes, Raquel. Tá. Eu vou pedir para você depois ler o artigo 61 ao artigo 67 do Código Penal. Artigo 61 ao artigo 67 do Código Penal. Ali vocês vão encontrar as agravantes e as atenuantes. Então, veja, são leis penais não incriminadoras, tá? Explicativas, em que são aplicadas exatamente no segundo momento da teoria da pena. Ou seja, existem situações em que faz com que a pena fique próxima ao mínimo legal. Exemplo, a pessoa ser menor, o menor relativo, entre 18 e 21 anos. Se quando ele praticou o crime, ele tinha entre 18 e 21 anos, a pena vai ficar próxima ao mínimo legal. Tá? Agora, se a pessoa, por exemplo, pratica o crime utilizando aí
é contra o pai, a mãe, etc. Isso é um agravante, vai fazer com que a pena fique fora, fique um pouco mais longe desse mínimo. Ela vai ficar ali mais ou menos no meio, vai ficar mais próximo ao máximo. Lembre que a pena, nós temos as margens criminais, tá? Por exemplo, homicídio. A pena mínima é 6, a pena máxima é 20, do homicídio simples. Então, a dosimetria da pena, ela vai gravitar a respeito entre o mínimo e o máximo. Agora, quando nós falamos em lex gravior, quando nós falamos em novatio legis impeius, quando nós falamos em lei pior, é quando o ordenamento jurídico ele foi inovado, ele foi mudado. E ele piorou a situação do agente. Olha só que interessante, Raquel. Existe um crime que não existia antes. Tecnicamente, não. Nós enquadrávamos em outro dispositivo. Mas olha só, vou levar vocês ao Código Penal para vocês verem o artigo 146A, que é novo, desse ano, de abril. Olha só, vamos lá. Código Penal. Artigo 146. Opa! Esse código aqui, ele não é... esse aqui eu estou no site da presidência, mas não é novo. Só um momento. Ah, não, pessoal, desculpa, não é 146, não, é 147A. Tá aqui, ó. Crime de perseguição. Ó, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Isso aqui, pessoal, é o stalking, tá? O que é isso aqui? Vocês conhecem muito bem, tanto as mulheres, principalmente as mulheres, aquele ex-namorado chato, que você terminou a relação e ele fica te perseguindo no Instagram, no Facebook, não sei aonde. E aí, muitas das vezes, ele vai aonde você está, se você está numa boate, ele aparece nessa boate. Se você está num clube, ele aparece nesse clube. Então, esse é o crime de perseguição. Veja, pessoal, que ele foi incluído pela Lei 14.132 de 2021. Olha só, Raquel, vou entrar aqui na lei para você ver. Olha que dia que ela entrou. Ela foi publicada no diário. Olha só. Essa lei entrou em vigor na data da sua publicação e foi publicada no dia 31 de março desse ano. E ela começou a vigorar em todo o Brasil no dia 1º de abril deste ano, há um mês atrás. Então, isso aqui, Raquel, é o que nós chamamos de novatio legis impeius, ou até podemos usar uma outra classificação. Novatio legis incriminadora. Novatio legis incriminadora. É uma nova lei que incrimina uma conduta que até então não estava no Código Penal. Então, veja, ela piorou a situação do agente? Piorou. Ela pode ser aplicada, por exemplo, a um namorado seu, Raquel, que tenha te perseguido no dia 25 de março? Não pode, Raquel. Por quê? Piorou a situação do agente. Aí você vai lembrar do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, cumulado com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que fala que a lei ela só retroage se for para beneficiar o acusado. Se for para prejudicar, não. Tá? Então, isso que é o que nós falamos em lex gravior, isso que nós falamos em novatio legis impeius, ou novatio legis incriminadora, que é diferente de agravante. Certinho? Beleza? Beleza, beleza, beleza. Pessoal, feito isso, agora nós vamos aprofundar a nossa árvore do crime. Nós vamos aprofundar a nossa árvore do crime. Vamos lá. Agora nós iremos trabalhar com fato típico. Iremos trabalhar com fato típico de uma forma um pouco mais aprofundada. Vamos lá. Fato típico. Pessoal, eu já avisei a vocês, né, que fato típico tem os substratos do crime, tá? Que é ele é o primeiro substrato do crime, e temos ainda a ilicitude e a culpabilidade, e o fato típico. Dentro do fato típico, nós temos a conduta, o nexo de causalidade, o resultado e a tipicidade, tá? E tem um conceito muito bom de fato típico, que eu gosto de trabalhar com vocês, que é trabalhado, salvo engano, com o professor Rogério Sanches, que fala o seguinte: fato típico.
pode ser conceituado como a ação ou omissão antissocial que, norteada pelo princípio da intervenção mínima, consiste numa conduta produtora de um resultado que se subsume ao modelo de conduta proibida pelo direito penal, seja ele crime, seja ele contravenção. E olha aí o princípio da congruência ou da simultaneidade. Ou seja, eu só posso falar que existe crime, que existe um fato típico, se todos os elementos forem preenchidos. Se todos os elementos forem preenchidos, ok? Pois bem, aqui, pessoal, eu gosto de trabalhar com vocês as teorias, tá? Porque cai muito em prova. Da OAB cai muito pouco. Vou ser sincero com vocês. Na OAB cai muito pouco essas teorias. Mas em outras provas de concurso cai bastante. Então, quando nós falamos de fato típico, quando nós falamos ali sobre a conduta, nós temos 6 teorias. Teoria causalista, teoria neocantista, ou chamada de teoria neoclássica, teoria finalista da ação, de Hans Welsel, que é adotada pelo direito penal brasileiro, a teoria social da ação, a teoria funcionalista e a teoria constitucionalista, que era defendida pelo professor, o finado Luiz Flávio Gomes. Tá bom? Pois bem, aqui eu vou trabalhar de forma bem sucinta, porque essas teorias, nós poderíamos tranquilamente falar 2 até 3 aulas sobre essas teorias. Mas só vou trabalhar com vocês o que geralmente cai em prova, que é a diferença de cada uma delas. Tá? Então, veja. Na teoria causalista, deixa eu até colocar aqui para vocês, tá? Defendida por Franz von Liszt e Ernest Belling e Gustav Radbruch, tá? Ele defendia o seguinte, que no fato típico existia conduta sem finalidade. O que quer dizer isso? Que o dolo e a culpa eu analisava exatamente aqui, na culpabilidade. Então, na teoria causalista, a conduta, eu não analisava na conduta se a pessoa tinha dolo ou culpa. Então, por exemplo, se eu estou andando pela rua, vem uma rajada de vento, eu me desequilibro, bato numa pessoa, essa pessoa vem ao chão e fratura o braço, em tese, para a teoria causalista, eu pratiquei o crime de lesão corporal, porque não analisa na minha conduta se eu tinha vontade ou não. Nós sabemos que não tem, mas isso é prova da teoria finalista, tá? Então, veja, uma primeira diferenciação na teoria causalista, defendida por Franz von Liszt e Ernest von Belling, tá? A conduta não existia dolo ou culpa, eu analisava ela na culpabilidade. E nessa teoria causalista, os requisitos da culpabilidade, os elementos da culpabilidade eram dolo e culpa e a imputabilidade. Ok? Pois bem, na teoria neocantista, aqui, pessoal, nós temos o seguinte, no fato típico, a conduta ainda é sem finalidade. Só que o que muda aqui na teoria neocantista, ou neoclássica, é que na causalista, era um movimento corporal voluntário ali dentro do fato típico. Aqui na neocantista, aqui nós já trabalhamos com comportamento humano voluntário e causador de um resultado. E o que mais mudou aqui na teoria neocantista foi exatamente aqui na culpabilidade. Por quê? Aqui, pessoal, além do dolo e culpa e a imputabilidade da teoria causalista, surge a exigibilidade de conduta adversa. Então, veja que aqui há um acréscimo. A teoria causalista, conduta sem finalidade, igual a neocantista, tá? Só que aqui já começa a mudar os pensamentos. Na causalista, simplesmente era um movimento corporal, aqui já é um comportamento humano voluntário. Já começa a se aproximar ali do dolo e culpa, mas o dolo e culpa ainda está na culpabilidade, e aí nós temos a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa, que é o novo nessa teoria neocantista neoclássica, ok? Pois bem, a teoria finalista, que é defendida por Hans Welsel, tá? Entre 1900 e 1960 aí, pessoal, aqui foi um marco. Por que foi um marco? Porque mudou completamente a forma de se pensar. O que mudou, pessoal? Opa, um momento, aqui. O que mudou aqui nessas elementares? Ele simplesmente, na culpabilidade,
ele tira o dolo e a culpa, que tanto na teoria clássica como na teoria neocantista estavam na culpabilidade, ele migra e fala, não, eu tenho que analisar esse dolo e essa culpa dentro do fato típico. Tá? E aqui ele pega, interessante que ele defende que existe uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva do fato típico. Nessa dimensão objetiva, eu tenho a conduta, e eu vou analisar o dolo e a culpa dentro da conduta, tem o nexo de causalidade, resultado de tipicidade, tá? Então veja que o marco dessa teoria finalista, ele tira o dolo e a culpa lá da culpabilidade, tornando ela ali normativa, tá? E traz exatamente para a conduta. Então, o dolo e a culpa migram para a conduta. E ele fala ainda de uma dimensão subjetiva. O dolo e a culpa como elemento normativo, sendo analisado dentro do fato típico, tá? E ele mantém a imputabilidade, a exigibilidade da conduta adversa e a potencial consciência da licitude. Lembrando a vocês que aqui nós temos algumas outras diferenciações dessas teorias, mas como eu disse a vocês, por causa do nosso tempo, só vou trabalhar com o que mais é cobrado em prova de concurso, tá bom? Inclusive aqui, dentro dessa teoria finalista, com a evolução, existem alguns outros adeptos que defendem, inclusive, uma teoria cibernética, tá? O que eles defendem? Buscando compatibilizar a teoria final aos crimes culposos, porque ele não explica muito bem, Welzel criou a teoria cibernética, levando em conta o controle da vontade, presente tanto nos crimes dolosos como nos crimes culposos. Em sua concepção de Welzel, seria o termo mais adequado para designar ação como fundamento dirigido e orientado pela vontade, para tentar explicar os crimes culposos, tá? Mas veja, não foi feliz, tá? Tanto é, pessoal, que essa teoria do crime até hoje, nós no mundo não temos nenhum país que fala, poxa, a teoria do crime hoje está perfeita, porque ela está em constante evolução. E aí surgiu a teoria social da ação. O que tem aí de diferente na teoria social da ação? Porque ele mantém essa divisão tripartite entre fato típico, ilicitude e culpabilidade, tá? Veja, para a teoria social da ação, eles falam o seguinte, que a dolo e culpa, além de integrar o fato típico, eles deveriam ser, mais uma vez, analisados dentro do juízo da culpabilidade. Então, seria uma dupla valoração do dolo e a culpa, lá dentro da conduta e também dentro da culpabilidade, tá? Isso é o que vem de diferente na teoria social da ação. Na teoria funcionalista, pessoal, essa aqui é um divisor de águas. Por quê? Na teoria funcionalista, nós temos dois expoentes alemães, tá? Que são os maiores expoentes hoje de direito penal no mundo, que é Klaus Jochim e Gunther Jacobs, tá? Para a teoria funcionalista, eles não abandonam, tá, o que foi feito até agora, eles acrescem, tá? Então, eles defendem, Klaus Jochim defendeu a teoria da imputação objetiva, que daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? E o Gunther Jacobs, ele fala exatamente da teoria funcionalista da culpabilidade, ele fala exatamente do quê? Do direito penal do inimigo, do direito penal do inimigo, tá? Então, veja, a teoria funcionalista, ela tem duas vertentes. Uma defendida por Klaus Jochim, que ela é mais, digamos, racional, baseado num funcionalismo racional teleológico, e nós temos aí a defesa de Gunther Jacobs, que é um funcionalismo sistêmico, em que ele cria a figura do direito penal do inimigo. Aquele acusado que pratica genocídio, que ele pratica terrorismo, ele deve ser considerado o inimigo do Estado. E as garantias constitucionais deveriam ser suspensas. Tá? Essa é a divisão de Gunther Jacobs. E, por último, nós temos aí a teoria constitucionalista. Essa teoria, ela refuta o direito penal estritamente legalista e começa a calcar o direito penal com base na Constituição.
tá? Mas isso foi um posicionamento aí do professor Luiz Flávio Gomes, que não ecoou na doutrina nem nacional, nem na internacional, tá? Mas para efeito de concurso é importante que vocês saibam, ok? Pois bem, pessoal, a respeito dessas teorias, alguma dúvida? Luciana, pode falar, Luciana. Foi sem querer que eu apertei aqui. Não tem nada. Tá. Desculpa aí. Não, tudo bem. Beleza, então. Ranieri, pode falar, Ranieri. Ranieri? Oi, tá ouvindo, professor? Agora sim. Professor, todos esses princípios aí... Teorias. Teorias. Perdão. Todas essas teorias aí são aplicadas ou, não. assim... Pessoal, no espaço-tempo, desde a época de 1900 até agora, 2021, essas teorias foram surgindo. Inicialmente, era a teoria clássica que mandava no mundo, tá? Depois, eles viram o problema de analisar o dolo e a culpa lá na culpabilidade, etc. Então, assim, aí surgiu a teoria neocantista, ou neoclássica, também muita crítica da doutrina, que não deveria deixar lá para a culpabilidade para analisar. Aí surgiu a teoria finalista, ali mais ou menos em 1930. Então, veja, foi uma evolução no direito penal no último século. No último século, tá? Só que dessas 6 teorias, a que ainda é aplicada no mundo, como assim, o que é mais aplicado no mundo é a teoria finalista da ação de Hans Welzel, em que a conduta migrou ali para o fato típico, em que a conduta, não, o dolo e a culpa migrou para a conduta dentro do fato típico, em que nós analisamos exatamente o que é a vontade, o querer. Ou seja, o que é conduta? É aquela ação dirigida a um fim. Ou seja, a pessoa, ele determina psiquicamente que seus movimentos se façam em determinado fim. E um fim ilícito para a prática desse ilícito. Tá? Então, assim, tem muitos trabalhos monográficos, tem muitos trabalhos aí de mestrado, doutorado, tentando ainda melhorar, porque ainda tem muita. Quando vocês forem estudar, pessoal, forem aprofundar a teoria do crime, vocês vão ver que essa teoria finalista de Hans Welzel, ele explica até relativamente o crime doloso, mas o crime culposo ele não explica, deixa muita falha técnica, tá? Então, assim, mas na falta de algo que seja perfeito, o que temos é a teoria finalista, e é ela que é aplicada em provas que ela é aplicada no direito penal, e é ela que vocês vão adotar aí para a prova de concurso, tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Então, beleza. Pessoal, vamos lá, vamos continuar. Olha só o que eu vou mostrar para vocês agora. Agora, pessoal, nós vamos entrar mais uma vez na conduta, só que agora de uma forma mais aprofundada. Porque lembre, nós estamos trabalhando hoje o fato típico. Vamos falar agora sobre a conduta, depois vamos falar sobre o nexo de causalidade, depois o resultado, depois a tipicidade. Então vamos entrar na conduta. Vamos entrar na conduta de uma forma profunda. Pois bem, conduta. Vamos lá. Pessoal, como eu disse a vocês, a conduta ela pode ser comissiva ou pode ser omissiva. A conduta comissiva ela é direcionada para uma finalidade, como já nos ensinava aí Hans Welzel com a sua teoria finalista da ação. Na conduta omissiva, tá? Nós temos exatamente 2 conceitos. Nós temos, ou melhor, vamos ao conceito da conduta omissiva e depois as espécies. O conceito de conduta omissiva é a abstenção da atividade juridicamente exigida. É uma ação negativa, é o verbo deixar, tá? Então, lembre ali no artigo 135 do Código Penal, onde nós temos a omissão de socorro, pelo princípio da solidariedade defendido por Klaus Jochsen, pelo alemão Klaus Jochsen, todos nós que vivemos em sociedade, nós devemos ser solidários uns para com os outros. Tá? E aí, olha que interessante, vou fazer uma brincadeira, mas é muito real isso aqui, pessoal. Imaginem vocês, mulheres,
o marido de vocês chega em casa, ou o namorado chega em casa completamente embriagado. E ele mal consegue adentrar em casa, tá? E imagine que ele, numa época em que nós vivemos aqui em Brasília, esse friozinho, ele mal consegue chegar em casa e ele simplesmente adormece ali na varanda da sua casa. Aí você olha e fala, nossa, que palhaço. Ele está achando que eu vou ajudá-lo, não vou não, e deixa ele lá. Pessoal, se ele dormiu ali, ele estava num teor alcoólico extremamente alto, ele simplesmente apaga. E durante a madrugada, suponhamos que faça aí um frio de 6 graus, venha uma rajada de vento aí que não estava prevista e tal, e etc. E ele morra de como é que é? Hipertermia? Como é? Esqueci agora. Hipotermia. Hipotermia, isso. Exato. Então, veja, ele morreu exatamente por hipotermia. Pessoal, nesse caso, essa esposa, ela vai ser responsabilizada pelo artigo 135 do Código Penal. Olha só, crime omissivo. Ela não é garantidora. Ela não é garantidora, tá? Mas ela vai ser responsabilizada pela omissão de socorro. Olha lá o artigo 135 na tela. Só um momento. 135, olha lá. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Então, veja, se a mulher pode prestar assistência ao marido sem risco a si, aí vamos ver quais são as pessoas. A criança abandonada não é o caso, ou a criança extraviada não é o caso, a pessoa inválida não é o caso, ou a pessoa ferida não é o caso. Olha só, ao desamparo ou a grave iminente perigo, pessoal. Pessoal, nós sabemos que tem muitas pessoas que morrem de frio, hipotermia. Hipotermia. Muito bom saber disso, viu, professor? Oi? Muito bom saber disso agora. Então, veja. Eu faço essa brincadeira com vocês tá porque gravada. as mulheres geralmente ficam extremamente irritadas. Mas é uma situação, pessoal, que, detalhe, olha só a nossa vida, o nosso cotidiano. A gente andando aí pela rua, vê um cara completamente bêbado, embriagado, e a pessoa dorme, cai ali próximo a uma pista. Pessoal, nós temos que ajudar o bêbado, tá? E aí não é homem, não é mulher, não é marido, não é nada, nós temos que ajudar o bêbado, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? 2 casos, ou a gente tira essa pessoa daquele local, ou a gente liga para a autoridade policial, é a parte final. Olha só do artigo 135. Ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. Então, você tem 2 alternativas. Ou você ajuda, ou você liga para a autoridade. Por quê? Se tem uma câmera mostrando lá que você passou perto do bêbado, ainda deu até um chutezinho nele para ver se ele acorda, o bêbado não acorda, aí você fala, ó, azar seu, e você vai embora e não liga para a autoridade, se acontecer alguma coisa com esse bêbado, você vai ser responsabilizado pelo crime do artigo 135. Crime omissivo próprio. Crime omissivo próprio, pessoal. Crime omissivo próprio. Fala, Ranieri. Professor, eu ouvi uma frase bastante interessante que diz que o direito não socorre aos que dormem. Como é que funciona isso aí, professor? Vamos lá. O direito não socorre aos que dormem em respeito de prazo processual. Então, assim, se você tem um prazo processual e você perde esse prazo, dançou. Então, o direito não socorre os que dormem. Mas nesse exemplo da pessoa que está numa situação de perigo, veja bem, ele tem que estar numa situação de perigo. Se o bêbado, ele está ali dormindo numa praça, se o bêbado está dormindo ali num local em que não há um perigo de vida para ele, tranquilo, pode deixar ele ali até ele recobrar a lucidez, tá bom? Então só na parte processual, né? Penal. Exatamente, exatamente. Entendi. Luciana, pode falar, Luciana. Então, vamos supor aqui, no caso de uma alusão aqui, um morador de rua, aqui perto da minha casa, que tem algumas marquises, né? E aí, o morador de rua, vamos supor que Brasília chegou
um dia muito frio. E aí ele sempre dorme aqui na marquise aqui do meu prédio. Certo. Todos os dias ele está ali, dormindo ali. Eu, sendo moradora do prédio, vendo que está muito frio, e aí eu passei, vi ele lá caído, eu não vou mexer com o morador de rua, a gente sabe que passa na cabeça de uma pessoa, né? Vai que ele esteja armado, enfim, a gente pensa em coisas. E passei por ele, deu um toquezinho nele, falou, e subi a cama, que aqui é cheio de câmeras. E aí eu posso ser responsabilizada se ele morrer? Sim, claro que sim. Omissão de socorro. 135 Código Penal. Mesmo sabendo que eu poderia... Princípio da solidariedade, pessoal. O princípio da solidariedade. Nós somos corresponsáveis porque vivemos em sociedade. Entendi. Tá? Então, assim, mas ele não estudou. Ele só vive embriagado. Ele fez não sei o quê. Pessoal, se a pessoa está em perigo, nós precisamos ajudar o nosso semelhante. Aí você tem duas alternativas. Levá-lo para sua casa, tá? Levá-lo para sua casa, dar comida, dar banho, dar uma coberta, etc. É uma possibilidade, tá? Ou você pega um cobertor, joga ali nele, ou você liga para a autoridade pública. Mas o senhor vai vir para sua casa? Olha, pessoal, é o tipo de coisa. Veja, no meu prédio, na região onde a gente mora, é difícil a gente achar, ou melhor, não é nem difícil não. Tem um local aqui, perto do supermercado, que a gente vê muito morador de rua, tá? Mas é interessante, quando eu passo à noite e vejo, porque geralmente quase não ando à noite, tá? Eu sou muito diurno, eu não sou noturno. Então, assim, principalmente esses moradores, eles vão dormir ali muito tarde da noite. Então, geralmente, eu já estou em casa. Mas, suponhamos, em vez em quando eu passo. Mas, na maioria das vezes, quando eu passei, eu vi a pessoa com um cobertor. Então, se eu vi a pessoa com cobertor, ele não está em risco de vida. Se ele não está em risco de vida, tranquilo, posso deixar ele ali de boa. Agora, se eu vejo a pessoa lá, entanguindo, a previsão é 3, 4 graus à madrugada. Então, nesse caso, ou eu pego um cobertor e dou para ele, ou dou uma jaqueta, ou faço alguma coisa, ou levo ele para casa, ou vou ligar, sim, para a autoridade policial. Ou corpo de bombeiros e etc. Para quê? Para livrar da responsabilização do artigo 135 do Código Penal. Entendi. Obrigada, professor. Valeu. Fala, Ranieri. Professor, teve um caso aqui em Brasília, uma pessoa sofreu um acidente, né? Sim. E aí o corpo de bombeiros foi resgatar essa pessoa, né? E aí teve que fazer aquele procedimento, deixa eu ver o nome, traqueostomia. Tá. Aí, feito esse procedimento aí, salvou a vida da pessoa, tranquilo. Mas a pessoa teve um problema na fala posteriormente. Daí, mesmo a pessoa viveu novamente aí, né, uma nova data de nascimento, quis entrar com ação contra o Estado, porque foi lesada, não voltou a falar novamente e tudo mais. Aí como é que fica essa situação aí, professor? O bombeiro salvou a vida, tranquilo, mas teve uma consequência, né? Então, olha, o que acontece, Ranieri? Nós temos aí duas situações. Você me falou de um ato, em tese, ilícito, tanto na esfera penal como na esfera civil. Vou falar para você sobre a esfera penal. E para isso, vou levar você no artigo 146 do Código Penal. Olha lá, vamos lá. 146 do Código Penal. Pessoal, o artigo 146 é o crime de constrangimento ilegal. Então, veja lá. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer que a lei permite ou a fazer que ela não manda. Então, veja, a pessoa foi submetida a uma cirurgia sem autorização dela. Tá, isso é constrangimento ilegal? Sim, é constrangimento ilegal. Isso é crime? Sim. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Mas veja bem, vamos lá. Olha o parágrafo 3º. Aqui, pessoal, é um preceito derivado, não incriminador, tá? Justificante,
justificante, ou melhor, permissivo justificante. Olha só, não se compreende na disposição desse artigo. Não se compreende na disposição desse artigo. Ou seja, não é constrangimento ilegal. A intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal ser justificada por iminente perigo de vida. Olha o tanto que é legal, Ranieri, a gente estudar. Se a gente estuda, o aluno pergunta, a gente já sabe onde está a resposta. Tá? Então, assim, a mesma coisa eu falo para vocês. Isso, no futuro, quando vocês já forem advogados, ganhando dinheiro, quando alguém chega com um problema e você já mostra a solução, a pessoa fala, esse cara é bom, tá? Isso é muito bom para vocês. Então, vamos lá. O que eu quis dizer para vocês? Que esse bombeiro, ele fez uma intervenção cirúrgica, tá? E ele não tinha um consentimento dessa pessoa. Só que a situação fática permitia, ele estava em estado de necessidade. Estado de necessidade. Artigo 24, nós vamos estudar na semana que vem. Aula imperdível, tá? As causas que excluem a ilicitude, tanto as legais como as supralegais, tá? Semana que vem. Então, veja, ele vai responder pelo crime? De jeito nenhum. Resolveu o seu problema. Agora, nós vamos para a área civil. Pessoal, na área civil, por mais que a pessoa... nós temos que ver que agentes do Estado, existe a responsabilidade objetiva ali do Estado, tá? E os seus agentes, o Estado responde pelos seus agentes. Mas, pessoal, vai demandar uma briga jurídica enorme, tá? Vai demandar uma briga jurídica enorme perante o juiz civil, não perante o juiz penal, para saber exatamente a atitude daquele policial, ou melhor, do bombeiro. No código, no regimento interno do bombeiro, prevê esse tipo de situação, tá? Ele estava amparado pelo regimento interno dele? Se existe essa previsão, tranquilo. E assim, era natural, quando você corta aqui, isso aqui está obstruído, a pessoa não consegue respirar. A única forma de salvar a vida é cortar. E ele está numa situação ali que ele não tem os instrumentos corretos, está numa posição também extremamente correta. Então, assim, ele agiu para salvar a vida. Eu vou ser sincero contigo. A gente tinha que achar essa pessoa e dar umas coças nele, porque salvou a vida do cara, Pitombas. Jesus do céu! Agora, o problema, Reinier, é o seguinte, tem pessoas que chegam no advogado e falam, não, nós vamos ganhar milhões, nós vamos entrar contra o Estado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora, estou falando para vocês uma situação. Agora, suponhamos que não estivesse em situação de perigo e o procedimento adotado pelo bombeiro foi completamente alheio ao regimento deles. Aí muda completamente figura. Porque se ele em nenhum momento é ensinado no corpo de bombeiros a fazer essa traqueotomia aí, ou traqueo não sei o que você falou, veja, se ele não tinha, não estava no procedimento médico deles, no procedimento ali de salvar a vida, aí ele fez errado, aí sim é passível de indenização. Isso daí, professor, foi um bafafá só. Nós tínhamos acabado de fazer o curso atendimento pré-hospitalar, e rolou essa situação aí, ninguém queria colocar Prevenifarda, nada, porque sabia que se identificasse como algum socorrista, alguma coisa, ia ter que chupar essa manga aí. Então, isso que tem que ver. Agora, se o procedimento interno, se existe esse procedimento, é tranquilo. É tranquilo, aí o Estado, no futuro, não vai ser indenizado. Isis, pode falar, Isis? Essa situação aconteceu com meu ex-marido, que é bombeiro. Ele prestou um socorro